Vamos ver o que Deus tem para nós hoje. Se abre em Provérbios 18. Provérbios está no meio da Bíblia, tá? Depois de Salmos, se abre no meio, assim que você vai chegar nele. Provérbios 18. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. As palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa trai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. O nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. Lançar sortes resolve contendas e decide questões entre poderosos. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado do que um irmão. Glória a Deus. Vocês viram o título hoje da mensagem? Fazendo referência a um ditado popular, né? A gente tem cada um por si e Deus para todos, né? Mas aqui está colocando algo importante, chamando a atenção nesse ditado popular. Cada um por si, Deus para todos. Cada um por si, Deus para todos, implica que eu posso fazer o que eu quero, seguir o que eu quero, que Deus vai estar me abençoando. Mas o ditado real é esse aqui que nós colocamos no boletim, trazido aí pelo pastor Temístocles. Se é cada um para si, Deus vai ser para ninguém. Porque Deus não funciona isoladamente. Deus precisa da comunhão para Ele nos abençoar. E nós precisamos dessa comunhão. Então, para nós entendermos essa palavra hoje, primeiro a gente tirar da nossa mente esse ditado popular, cada um por si, Deus por todos. Na verdade, cada um por si, Deus por ninguém, né? Que é assim que nós somos acostumados, impulsionados a viver na nossa rotina diária, cada um por si mesmo, não é? Nós precisamos entender o que é a igreja, quem somos nós na igreja, e como é que nós podemos continuar tendo acesso às bênçãos de Deus para a nossa vida, nessa coisa chamada comunhão, nessa coisa chamada relacionamento. E que a igreja ela vem contra
todos os paradigmas, todas as indicações culturais que nós vivemos. A igreja, ela foi instituída aqui na Terra para ser contra mesmo esse mundo em que nós vivemos. Porque a gente precisa se dar conta disso para que a gente ocupe de fato o nosso lugar como igreja, como membros do corpo de Cristo. Por isso essa mensagem foi tão importante para nós, nesse caminhar de mensagens que nós estamos tendo, que o Espírito Santo tem nos trazido, para que a gente assuma esse lugar como corpo, como igreja, como membro. A gente precisa entender o que, né, que negócio é esse chamado igreja. Aqui eu, aqui você pertencemos. Para a gente sair de alguns enganos. E os enganos nossos da atualidade, eles são o tempo todo para nos levar ao isolamento. Ao isolamento. Culturalmente, há muitos anos atrás, as famílias, elas não eram tão pequenas. Concordam? As famílias eram grandes. Primeiro, pelo número de filhos. Segundo, pelo local de moradia. O filho ia casando, ia ficando ali, já tinha o tio, tinha a mãe, tinha o avô, tinha a avó. Se vivia uma comunidade, era muito mais fácil isso. Aí nós fomos, né, tendo menos filhos, nós fomos ficando mais, né, isolados, mais separados, e as famílias foram ficando cada vez mais pequenas, cada vez mais diminutas. Pai, mãe, um filho, hoje. Sem referência, às vezes o avô, a avó, mora em outro local, né? Com essa mobilidade que nós temos, a gente experimenta famílias muito pequenas. E a gente acaba ficando com a nossa rede de relacionamento também muito pequenas. Um dos trabalhos que nós fazemos quando a gente vai trabalhar sobretudo com crianças, né, em situação de risco, seja questão de droga, seja de abuso, seja de abandono, um dos grandes problemas é a gente conseguir levantar a rede de apoio daquela criança. E é muito triste quando nós nos deparávamos com crianças que não tinha rede de apoio nenhuma. A família que estava não tinha condição, referência de estar com essa criança, não tinha parente, uma tia, uma avó, e aí ela tinha que ser absorvida numa rede de tratamento do Estado, né, do governo, seja social, seja, né, de cuidado integral, enfim, um abrigo, mãe crecheira, enfim, tem várias possibilidades. Mas essas possibilidades criadas pelo Estado é porque você tem hoje crianças sem nenhuma referência, sem nenhuma rede de apoio. E é muito duro você resolver isso. É quase que sem saída se resolver essa circunstância. Porque cabe para um ente Estado cuidar de um ser humano, quando o cuidado de um ser humano ele parte da necessidade de manter relacionamentos. Nós nos tornamos humanos porque a gente tem a capacidade de se relacionar, de se agregar. Nós nascemos com esse desejo. Deus plantou isso em nós. Deus plantou. Nós temos um lugar certinho para Deus encaixar, não temos? Todo mundo sente necessidade de Deus em algum momento da sua vida. A gente sabe que Deus existe. Então, a gente tem um lugar certinho para Deus vir encaixar dentro da gente. Quando Deus encaixa dentro da gente, Ele traz a essência de quem é Deus. Então, nós começamos a entender isso. Quem que é Deus? Deus fala na Bíblia, Deus é amor. Para ser amor, amor necessita de relacionamento. Né? Eu vivo o amor sozinho, eu vivo o amor comigo mesma. Né? Eu não vou muito longe com essa conversa de que eu me basto. Eu amo a mim mesma. Né? Amor, ele implica, ele necessita de um outro. Então, quando Deus vem, Deus é amor, Ele encaixa dentro de mim, encaixa dentro de você, nós automaticamente começamos a ter despertado em nós o amor. O amor por Deus e o amor pelo próximo. Isso é um despertar, porque Deus é amor. Além disso, vamos pensar outra, né, como que Deus se apresenta. Ele se apresenta como uma pessoa toda poderosa que mora lá no céu, inacessível, num trono. Mas também, né? Deus, Pai. Mas Ele está sozinho? Não, tem Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Deus é 3. É 3 em 1. Não é equipamento de som, não. É 3 em 1, é Deus. Né?
3 pessoas. São pessoas, né? Que se relacionam. Eles encaixam dentro de nós? Encaixam os 3. Então, nós, quando concordamos em ter Deus dentro da gente, no mínimo a gente já está em 4. 3 nós, mais 1, 4. Então, Deus é um relacionamento. Deus, Ele é uma comunidade. Por isso que a gente desperta em nós o desejo de estarmos juntos. A gente tem esse desejo. Principalmente quando a gente louva. Você viu que legal quando a gente louva, né? A gente fica até mais amoroso, né? Mais simpático, né? Por quê? Porque você desperta de dentro para fora. Se Deus habita em mim, habita em você, você vai ter o desejo de se relacionar. Bom, mas independente de Deus, vamos pegar na nossa vida, né, natural. Quando a gente é criança, você já viu como criança junta, rapidinho? Você vai numa festa de aniversário, né? A criança está ali, um já está olhando para o outro, daqui não dá meia hora, já está um forféu todo e já viraram um grupo. Né? Eles estão conversando, estão brincando, estão brigando, estão dividindo seus brinquedos. A criança, ela naturalmente, ela se agrupa. Uma criança isolada, todo mundo que é mãe aqui sabe disso. Se seu filho não tem amiguinho, se seu filho não conversa com ninguém, se o seu filho não tem o mínimo de relacionamento, o pai e a mãe, por mais ignorante que seja acerca do desenvolvimento infantil, não precisa entender nada sobre isso, o pai e a mãe já liga o pisca-alerta. Tem algum problema. Tem algum problema, meu filho. Adolescente, então, que fica dentro de casa, trancado, o pai e a mãe já sabem que tem alguma coisa muito séria acontecendo. Certo? Vocês viram como isso é da nossa natureza? Quando a gente tem Deus, fica mais evidente ainda a nossa natureza na necessidade de uns aos outros. Mas nós vivemos num mundo que tudo nos leva ao isolamento. Inclusive esse ditado popular, cada um por si e Deus por todos. Olha como a gente vem ouvindo esse ditado popular, vem vivendo isso cada vez mais para o isolamento, cada vez mais para o afastamento. Não pode confiar em ninguém, não. Presta atenção em quem você conversa. Olha, não conversa com estranho na rua, não. Né? E chegamos ao auge do nosso isolamento com as redes sociais. O adolescente, não precisa ser só adolescente, muitos adultos, vivem os relacionamentos de forma virtual. Então, o máximo que você vê ali, uma fotografia da pessoa. E você se relaciona nas redes sociais. E aí você não tem, aí o afastamento está completo. Você não tem a pessoa ao vivo e a cores. Quando você se relaciona virtualmente, se essa é a sua rede de apoio maior, ela é virtual, significa que você está funcionando muito mais do que você imagina do que as coisas que são. Porque a hora que o outro me enche, é tão interessante isso, eu acho maluco, né? Até falo para o pessoal líder de célula, eu já desisti, sabe, de ter grupos de não sei o quê, vamos pôr no Facebook, fazer o WhatsApp. Eu tenho que ter uma paciência enorme com aquilo ali, não é? Porque muitas vezes o pessoal escreve alguma coisa, você até intui o tom de voz da pessoa. Você fica imaginando como é que ela escreveu. Não é porque ela falou isso, mas está escrito. Será que ela falou dessa forma áspera? Será que ela falou dessa forma evasiva? Será que ela falou dessa forma suave? Né? Porque ela quis dizer isso para mim. Mas, gente, tá ali numa relação virtual. Percebe como o isolamento na nossa cultura atual, ele é natural para a nossa vida, a gente não se dá conta? A gente tem o desejo do relacionamento, a gente tem o desejo da comunhão, a gente tem o desejo de estarmos juntos, mas tudo nos empurra para ficarmos e fazermos sozinhos. Aí nós somos exigidos, você tem que dar resposta. Você tem que saber responder tudo. Né? E você tem que saber responder tudo. E responder tudo, você tem que se virar nos 30. Se você não for responder tudo sozinho, você é incompetente. No mundo do trabalho. Em casa, o pai e a mãe não têm a menor habilidade, mas já perderam, né, a habilidade do relacionamento. O filho vira adolescente, cresce, começa a questionar, já não começa a ter mais diálogo. Já é difícil mesmo conversar com o adolescente.
Mas, quando ele vem com a carga do questionamento, os pais, ou eles têm essa habilidade de incluir, senão eles vão excluir, eles vão apartar, afastar, isolar. Não é? E aí começa o escândalo dentro de casa. Uso de drogas. Eu posso até ter meu grupo, né? Aliás, eu vou usar droga porque tem um grupo de pessoas que eu compartilho. Um grupo legal. Porque com a prática do uso, você vai ficando isolado. Que entram esses elementos da nossa cultura. E a igreja, ela vem para combater isso. Ela vem para quebrar isso. Quebrar isso na nossa vida. Quebrar isso na nossa casa, nos nossos relacionamentos. A igreja de Jesus Cristo, ela vem para nos trazer no lugar exato que Deus quer que nós estejamos. O lugar que faz a diferença no mundo que carrega o isolamento. Então a gente precisa vamos dizer assim, problematizar, a gente precisa se indignar. Indignar é melhor. A gente precisa se indignar contra esses elementos de isolamento que vêm sendo construídos na nossa vida e nos afastando desse Deus por todos. O que precisa ser? Cada um por si para Deus para todos? Ou uns pelos outros? Como é que foi que você falou, Luciano? Uns? Deus por todos e uns pelos outros. Percebe a diferença? Então a gente tem que entender quem é a igreja. Nós somos a igreja, correto? Nós, pessoas, né? Pessoas, gente, diferentes gentes, que carregam em si o desejo de se relacionar com Deus e com o outro. Nós podemos até não saber como nos relacionar com Deus. E podemos até não saber como nos relacionar com os outros. Mas a gente deseja. A gente tem a vontade, a gente tem o desejo de sair do isolamento. De sair dessa coisa que nós fomos construindo nas nossas vidas, nas nossas casas, nos nossos corações. E aí Jesus veio aqui, veio, despojou-se da divindade, falou assim, tá bom, vou viver como ser humano lá, e enquanto eu viver como ser humano, eu vou mostrar para vocês o que é que eu quero de vocês. E aí Deus, o Pai, falou para ele que ele daria para Jesus a igreja, a noiva. Não é? A igreja não é a noiva? Se Deus falou que daria a noiva para Jesus, ele é o noivo, nós somos a noiva. É porque deve ser uma coisa boa a igreja, né? Não deve ser um presente de grego, né? Deus não ia dar um presente de grego para Jesus, né? Ele ia dar uma coisa legal, né? Chamada igreja. Essa coisa legal somos nós, se relacionando. Nós somos a noiva de Jesus. Então a gente deve ser legal. A gente precisa aprender a ser esse legal aí, essa noiva, né? Essa videira, esse corpo, essa família. Ele vai usando outros nomes. Família. Então, se nós somos uma família, nós devemos aprender a nos relacionar. E aí quebrar o costume nosso de família cada vez mais isolado, né? Porque nós somos uma grande família, né? Tem gente lá na China, né? Está aqui o André e o Júnior, né? Tem gente na China lá que são nossos irmãos que a gente não conhece, né? Vocês conhecem, mas nós não conhecemos, né? Mas são irmãos, são? Pois é. A gente sabe que são e crê que sabe que são irmãos, né? A gente tem que aprender, né, a se relacionar com essa grande família. Mas ele também chama de corpo. Corpo formado por membros. A gente vai entender o isolamento que nós somos criados e acostumados a viver. E vamos ver as consequências do isolamento. E nós vamos ver como quebrar o isolamento. A partir disso que o Senhor veio fazer aqui na terra. Instituir a igreja dele. Não foi o que Jesus veio fazer aqui? Veio fazer a igreja dele, formar a igreja dele. Que um dia ele vai voltar e buscar a igreja, não é isso? Ele deixou para nós o Espírito Santo. Hoje nós vivemos com o Espírito Santo aqui nos ligando, nos deixando com vontade desse relacionamento. Sermos curados dos relacionamentos. Ele tem hoje o Espírito Santo. Quando Jesus voltar, vai buscar a igreja, o corpo dele, nós iremos viver com ele para sempre num lugar. Para sempre, num lugar, nos relacionando como família. E ele também chama corpo. Corpo, nós somos os membros.
E o cabeça desse corpo é Jesus, concordam? Não está escrito na Bíblia? Jesus é o cabeça da igreja. Nós somos membros. Para nós sermos membros, nós temos que estar ligados no corpo. Um exemplo, você é a mão. A sua mão, para ela ter vida, ela tem que estar ligada no seu braço. Né? Não adianta você sair e falar, vou deixar minha mão em casa. Você corta a mão e larga lá. Quando você voltar, a sua mão já era. Né? Não tem cirurgião plástico que dá conta de juntar essa mão. Apodreceu. Então, o membro do corpo, para funcionar, tem que estar ligado no corpo. Corpo. Nós somos o corpo. Nós temos que estar ligados? Temos. Quem manda nos membros? Cabeça. Quem manda na mão? A cabeça, não é? Eu não preciso pensar, a cabeça que manda na minha mão. Pega ali o sermão. Tá bom, pega o sermão. Agora olha o relógio para ver se não está demorando demais. Olha o relógio para ver se está demorando demais. Não é? Então, a cabeça manda, a mão tem juízo, olha certinho, o olho, né? Então, os membros do meu corpo estão funcionando certinhos aqui. É isso? E a mão funciona para quem? Para ela mesma? Não, a mão funciona para o corpo. Para ela ter a função, ela tem que funcionar para o corpo. Por isso, que se é cada um para si, como é que Deus vai ser pela mão? Percebe? Se a mão está isolada, está longe, não faz parte do corpo, como é que Deus vai conseguir ser pela mão? A mão tem que estar ligada no corpo. Nós, como igreja, ao estarmos ligados uns aos outros, e lá em Mateus 18, 19, 20, fala, se 2 ou mais em meu nome se reunirem, eu estarei ali. Quem falou isso para nós? Jesus, cabeça. Então, se 2 ou mais estiverem reunidos em nome, ele vem, toma conta, ele assume como cabeça. Então, para nós termos Jesus por nós, nós temos que estar ligados uns aos outros. E vejam como tudo conspira para sermos e estarmos isolados. O isolamento é o mal que nós vivemos atualmente e é um mal que tem trazido a nós muitas consequências. A primeira consequência, o isolamento abre o caminho para a queda. Que queda? Afastamento. Que queda? Eu me desviar do foco, errar o alvo. Eu deixar o objetivo a que eu fui trazido na terra ser cumprido. O isolamento me desvia. O isolamento me leva a não viver o amor. O isolamento me tira da comunidade. E ao sair da comunidade, eu abro o caminho para a queda. Eu abro o caminho para o desvio. Eu abro o caminho para o pecado. Eu abro o caminho para a depressão. Eu abro o caminho para sair dessa necessidade que nós temos de uns aos outros, primeiro com Deus e depois uns aos outros. Olha o versículo 12, 18, 12. 18, 12. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Olha só o que o versículo está dizendo para nós. A queda, o afastamento, vem pelo orgulho. O que é o orgulho? Senão eu achar que eu tenho sempre razão. Isso é uma pessoa orgulhosa. Não é uma pessoa orgulhosa. Ela acha que ela é melhor que o outro, que ela sabe tudo que o outro. Que ela é que é verdade, que ela é o sentimento dela é o que está importando, que o outro não entende nada porque não está sentindo, você não está vivendo o que eu estou vivendo. Enfim, o outro não serve. O orgulho não é algo que eu sinto em relação a alguém? Tem jeito de eu sentir orgulho sozinha? Não. O orgulho, ele é sentido em comparação. Eu me comparo com o outro, eu diminuo o outro. Né? O orgulho é assim. E aí eu me afasto desse outro que se torna impossível me relacionar. O orgulho antecede a queda. Vem antes da queda. E nós temos um coração orgulhoso. Ai, mas eu sou tão humilde. Não, eu sou tão humilde. Não, humilde não, pode ser coitadinho. Você pode ser derrotado. Você pode ser uma pessoa, né, com seus argumentos derrotistas, mas que lá no fundo você tem uma arrogância. Porque você é o maior sofredor da face da terra e ninguém te entende. Isso é orgulho. Isso não é coitadice.
Humildade não é isso. Percebe como a gente se esconde até no sofrimento para ser orgulhoso? Eu estou sofrendo mais do que todo mundo. Ninguém me entende. E aí se afasta. Orgulho. Ou o orgulho a gente entende mais pela arrogância, né? A pessoa soberba, né? Mas o coitadinho também é orgulhoso. Vai tentar falar para ele que ele está errado. Você vê o que acontece com você. Vai tentar conversar com o humilhadozinho, coitadice, lá no poço do sofrimento, de que, olha, tem jeito, você precisa sair dessa... Imagina, você não está entendendo nada. A pessoa se... Aí vem a raiva, muitas vezes. Mas é difícil ajudar uma pessoa em dois extremos, né? Na arrogância, ninguém chega, e na coitadice extrema, que também ninguém chega. Antecede a queda. Que queda? Afastamento. Aí eu vou me afastando. Do quê? Das possibilidades de mudança. Gente, só tem um jeito de a gente mudar na vida. É se relacionar. De preferência com aqueles que incomodam. Aí como é duro a gente aprender isso. Entendeu? E que bom que a gente aprende isso um dia na vida, né? Começou a atrapalhar muito você, começou a te incomodar muito, não é outro. Você já viu aquela pessoa que você vai conversar? Não, porque o primeiro relacionamento, não, porque o fulano assim, assim, assim. Tá bom. O segundo, porque o ciclano assim, assim, assim. Porque não sei quem assim, assim. Porque não vai. Porque o pastor, porque a pastora, porque o líder da célula, porque vai. Todo mundo está errado. Você chega e fala assim, escuta, vamos combinar uma coisa. Vem cá, para. Né? Vamos combinar. Tá todo mundo errado. Tá todo mundo errado. Só tá você certo? Tá certo. Você tem alguma possibilidade de falar alguma coisa com essa pessoa? Ela não faz a menor volta para dentro. Ela sequer abre a chance de falar assim, será que eu errei em alguma coisa? Será que eu preciso mudar em alguma coisa? Percebe como é o orgulho da pessoa? Ela não abre espaço, é quase impossível, é o Espírito Santo. Aí sabe o que você tem que fazer? Senhor, põe tua mão, porque se eu pôr a minha eu vou querer bater, né? Então põe a sua mão para o Senhor convencer, porque eu não vou dar conta desse trem aí, né? E aí você tem que fazer essa oração para o Espírito Santo e convencer a pessoa para ela fazer uma voltinha para dentro, pequenininha. Porque se der uma brechinha só, o Espírito Santo já vai mostrar um monte de coisa para a pessoa. Né? Periga ela vazar, sumir, né? Mas tudo bem, isso já é outro passo, né? Mas ela vai começar a ver um dia ela volta, né? E aí vem o quê? A humildade é precursora da honra. O que é essa humildade? Eu fazer uma mínima avaliação de que eu posso estar errado e de que eu posso mudar para manter um relacionamento. Percebe como a gente caminha? E a gente é tão enganado, a gente é tão obstinado, por quê? Porque a gente tem que estar sempre certo, a gente tem que dar sempre as respostas. A gente não pode errar nunca. Aí vem para a igreja, traz a mesma coisa. E aí quando eu erro, quando eu peco, quando eu me desvio, qual é o primeiro lugar que eu vazo? Da igreja, claro. Porque eu tenho noção de que a igreja é um lugar de perfeitos. E que todo mundo vai me julgar. Né? E que eu não posso, erradinho, entrar na igreja. Sujinho, fedidinho, na igreja não cabe. Mas é corpo. Né? Se é corpo, a gente tem que ter a humildade de saber que quando eu preciso de ajuda, eu preciso do corpo. Por quê? Porque é ali que Deus está. Ali que Deus vai honrar. E aí eu vou, ao invés de sumir, eu vou fazer o contrário. Eu vou agarrar mais ainda para eu fugir do isolamento. E isso é a igreja que deve promover. Essa é a igreja corpo de Jesus. A gente não está acostumada com ela. Mas a gente vai, em nome de Jesus, mudar a nossa mentalidade para a gente poder, no mínimo, ser mais leve uns com os outros. No mínimo, ser mais leve. Né? No mínimo, não usar de julgamento, da arrogância, mas usar de humildade. Pô, meu irmão errou? Eu também posso errar. Ou pior ainda, né? Já errei pior que ele. Né? Então, a igreja deve ser esse corpo, esse caminho. E o isolamento também, devido a cada vez mais a gente se afastar, a gente abre caminho para doenças. As doenças da alma, isolamento, depressão. O que é depressão? Afastamento. Eu vou me afastando, eu não dou conta, eu não consigo me relacionar. Depressão é a doença do relacionamento.
Hoje nós vivemos, olha o versículo 14. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? A pessoa, quando entra em depressão, cada vez mais se afastando dos relacionamentos, olha, é difícil ir lá e resgatar. Demora um tempão. Por quê? Porque a pessoa não consegue se relacionar. Ela não dá conta, ela quer, ela tem o desejo, porque ela tem dentro dela o Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos leva a desejar. Aí a pessoa não consegue. Doença do século, depressão. Ansiedade. A ansiedade também nos afasta. Então a gente vive a ansiedade, a doença do futuro, e a depressão, a doença do passado. Ou seja, a gente não vive em lugar nenhum, não é? Porque eu estou ansioso pelo que vai acontecer. Estou mal pelo que aconteceu, eu não estou em lugar nenhum. Se eu não estou em lugar nenhum, se eu estou sozinha, Deus, né, sozinho para mim, como é que Deus vai conseguir usar alguém para chegar até mim? E aí em depressão, não quero, não aguento, não vou ficar em casa. Você tem toda uma habilidade de trazer a pessoa. Então o isolamento abre caminho para a doença. Doença emocional, doença física. Nós somos igreja. Vamos lá, como é que a gente rebate isso? Nós somos igreja. Nós não cremos em cura? A Bíblia não fala quando a gente está doente para chamar os membros da igreja para orar? Olha só, na doença, o que você faz? Claro, o espírito está abatido, você está doente, seja físico ou emocionalmente. O que é a cura que Deus fala? Chame as pessoas para vir ungir, tocar na pessoa e orar por cura. Quem faz isso? O corpo. Por quê? Porque 2 ou mais em meu nome eu estarei reunido. Percebe? Então quando eu estou doente, o que eu devo fazer? Vazar da igreja? Ou ligar para a pessoa de, vem orar, estou mal, vem orar comigo. Percebe como a igreja tira do isolamento? E a gente vive o quê? No isolamento, né? Principalmente com as doenças que a gente não conhece. Põe lá no isolamento, põe a máscara, não fala com ninguém, fica com medo. Vocês lembram no início da AIDS, como o povo tinha medo de chegar perto da pessoa que tinha HIV? Não é? Olha só, medo leva ao isolamento. Espírito abatido, medroso, afasta, até numa questão real, que é uma doença. Mas, se é uns pelos outros e Deus por nós, a palavra de Deus fala que na doença a igreja deve correr lá e pegar e orar com a pessoa e ungí-la e trazê-la para ser vinculada ao membro do corpo. O isolamento abre caminho para as doenças, mas o corpo de Cristo crê na cura, crê nos milagres. Então, se você está doente hoje, seja da alma, depressão, ansiedade ou doença mesmo, pensando em se matar, o que é o suicídio? Se não você jogar para dentro de você totalmente, tudo aquilo que você está vivendo. A impossibilidade de sair. A gente vai do suicídio ao homicídio. O que é o homicídio? Matar o outro. O suicídio, totalmente dentro de mim. Se eu matar, vai sumir. Suicídio, se eu matar o outro, vai sumir também o meu sofrimento. Percebe como o ser humano oscila? O isolamento abre caminho para a queda, mas abre caminho para as doenças também. Mas o espírito saudável vence a adversidade. Olha que lindo isso. O que é o espírito saudável? Como que o nosso espírito precisa estar saudável? Não é nossa alma, nosso espírito precisa estar em comunhão com o Espírito de Deus. Se nós estamos em comunhão com Deus, o nosso espírito está sendo fortalecido. E como que o meu espírito fortalecido, o que o meu espírito fortalecido deseja? Relacionamento. Então é nos relacionamentos que eu também me abasteço. Em relacionamentos onde uma pessoa, eu tenho certeza que a pessoa vai orar por mim, eu tenho certeza que a pessoa vai me cuidar de mim, que a pessoa vai, por mim, né, aceitar também ser cuidada. A igreja é para ser esse espaço. A igreja de Jesus é o corpo, é esse corpo que deve funcionar dessa forma. Então eu estou doente, eu preciso ter um espírito avivado. E não o contrário, eu estou doente, eu me isolo e vou buscar sozinho a minha cura, ou por vergonha, ou por medo. E aí eu entro no isolamento. O isolamento leva a gente a adoecer cada vez mais.
Eu me lembro um exemplo que ontem me veio à cabeça, quando minha mãe enviuvou, né? Ela ficou viúva, meu pai morreu, não, obviamente, e ela não sabia nada, minha mãe, ela era uma pessoa hiper dependente do meu pai, ela nunca tinha entrado num banco, e ela ficou apavorada com esse negócio de ter que resolver as coisas, e ela deprimiu de um tanto, que eu falei, vai morrer, né? E eu estudava fora, vim para casa, eu falei assim, preciso dar um jeito, eu não sabia muita coisa, mas eu sabia que um jeito de curar depressão era levar a pessoa a cuidar de alguém, ou de alguma coisa, um bicho, uma planta. Mas se cura depressão cuidando de gente. Eu levei minha mãe num asilo de idosos, perto de casa. As religiosas que trabalhavam lá, era uma situação bem difícil. Elas tinham que buscar comida e o resto de Ceasa. Você conhece, né? Até hoje não mudou muito, não, né? Até hoje ainda é assim. Eu falei, você vai trabalhar aqui. Não, vai ficar aqui, vai trabalhar. E ela lidando, fazendo comida para aqueles idosos. Fazendo a transformação daquele monte de comida podre em comida legal. Em coisas que vinham do lixo que ela jamais iria cozinhar. E ali as religiosas ensinando a fazer doce. E a alegria daqueles idosos, porque tinham que comer. Aquilo tirou minha mãe da depressão. É cuidar de outra pessoa. Você está deprimido? Cuida. Por quê? Quando eu cuido, o que o Senhor falou? Melhor dar do que receber. Por quê? Porque eu estou dando, se eu estou dando, Deus é generoso. Ele não é de conta-gota. Não, agora eu vou dar um pouquinho. Eu vou pingar uma gotinha do Espírito para você que está batido. Plim! Né? Não, ele fala que ele derrama. Eu derramo do meu Espírito. Eu derramo da minha graça. Não, Deus, a graça é o seguinte. Se eu estou certinha, o Senhor derrama a sua graça. Se eu estou erradinha, o Senhor derrama a sua desgraça. Não, Deus não é assim. Ele não é gente para fazer isso. Nós é que fazemos isso. Nós é que estabelecemos um limite. Ó, você passar daqui, eu te odeio. Se você ficar aqui, eu te amo. Se você ficar no meio, eu já vou ser mais ou menos com você. Deus não é assim, não. Ele não é esse cara que faz isso. Então, como é? Quando eu estou cuidando de alguém, o que Deus está fazendo? Não é uns aos outros? 2 ou 3 reunidos em nome, Ele está derramando. Se eu estou orando por você, o que Ele está fazendo com as minhas coisas? Está derramando graça em mim. A matemática de Deus não é igual a nossa, não. Viu? Eu vou, somar para mim, porque senão eu não vou ter nada. Não, Deus fala o seguinte... Multiplica, divide, dá para o outro que eu te abasteço muito mais do que você tem. Então o isolamento abre caminho para as doenças. Se você estiver doente, busque a igreja. Se você estiver deprimido, cuide de alguém que está pior que você. Porque sempre vai ter alguém pior que a gente. E aí vem o isolamento, vem de feridas antigas. Por que a gente não consegue fazer isso? Porque a gente já foi ferido, magoado, abandonado. E a gente é lembrado o tempo todo disso, e a gente não consegue se livrar, e a gente não consegue usar o elemento que só a igreja é capaz de fazer por nós. Perdão. Perdão. Se livra desse lixo que você está carregando. Se livra desse lixo de relacionamentos antigos. Você foi abandonado? Você não é definido pelos seus divórcios. Você não é definido pelos seus abandonos, você não é definido pelos seus êxitos, você não é definido pela sua conta bancária, você é definido porque Deus te ama. Você é o Filho de Deus Altíssimo, co-herdeiro com Jesus Cristo. Nós somos irmãos de Jesus, filhos adotivos de Deus. Aí você pode falar, mas se Deus conhecesse melhor a minha história, não sei se Ele ia me amar desse jeito. Pois é, Ele conhece a tua história. Esse é o ponto, Ele conhece. O que foi, o que é e o que será. E mesmo assim Ele escolhe te amar. Se nós soubéssemos da história do outro, do que é para frente, a gente poderia até escolher. Esse eu amo, esse eu não amo, esse eu vou amar, esse aqui eu não vou amar não. Não, aquela eu vou amar. Olha, a história dela vai ser legal. Não, Deus não faz isso. E Ele conhece a história. Então, essas feridas antigas que a gente fica ali, amargando, aquele gosto amargo na boca, aquele ranço, fica com um ranço, uma coisa esquisita que a gente tem, leva ao isolamento. É tudo que Satanás quer. Ficar te lembrando, entendeu? Ah, pecador, tá aqui na igreja agora, dando uma de santinho,
Eu sei o que você fez. Deus também sabe. Então cala a boca, show, vai embora. Deixa em paz. Percebe a diferença? Deus sabe. E ele fala assim, porque eu sei, eu não te perdoo? Não. Então se a gente erra 1000 vezes, Deus perdoa 1000 vezes? Perdoa. Mas ele fala para nós fazermos o quê? Acusar o dedo. Você errou comigo. Você falou atravessado comigo. Não, eu estou só um exemplo, meu irmão. Não é que eu vou mirar para o corredor. Já regalou os olhos assim, não. É brincadeira, tá? Você errou comigo. Você me acusou. Deus fala para eu fazer o quê com essa pessoa? Perdoa. Quantas vezes? 70 vezes 7 num dia, se for preciso. Então é de hora em hora. De hora em hora eu vou perdoar. De meia em meia hora, sei lá quantos minutos dá nesse negócio aí, né? Mas Deus pede para perdoar. Perdoar para quê? Se livra, do ranço, porque se você ficar nisso, você vai se isolar. Entendeu? Você vai se isolar. E vai isolar a pessoa, vai virar uma guerra, uma briga. Então se livra das feridas antigas, porque elas te levam ao isolamento. Olha o versículo 19. Versículo 19. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Olha que maluquice isso. Olha que maluquice. Então a pessoa ofendida, ela se fecha, né? Ela se fecha. E é só por amor mesmo que chega, só o amor que entra, só o amor que consegue tirar essa legalidade, liberar perdão. Então vamos nessa noite curar feridas antigas, amém? Vamos de uma vez por todas, parar com essa laranha, né? Hoje eu estou bem, agora eu estou mal, hoje eu estou bem, agora eu estou mal, eu perdoo, não perdoo, eu perdoo, para com isso, entendeu? Perdoa logo uma vez, se livre desse negócio aí, se abra para novos erros, né? Brincadeira, não, a gente erra mesmo, né? Mas se abra para nós, erra de forma diferente, para de errar do mesmo jeito, sabe? E vamos caminhar com a graça de Deus, porque esse isolamento não está com nada. Só fica nos levando a esse gosto amargo, a esses relacionamentos esquisitos, mais ou menos chulé. Então o Senhor tem muito mais para cada um aqui. Tem muito mais. E o isolamento, finalmente, ele pode acabar com o casamento. Acaba o casamento. Às vezes você está junto já com a pessoa, só que não está sozinho. Sabe a expressão mais terrível de solidão? São 3. O casado solteiro. A pessoa que vai numa festa e está sozinho. Você vai na festa, aparentemente cheio de gente, e você se sente absurdamente só. E a pessoa que tem o desejo desesperado de ter um relacionamento e não consegue. São as 3 expressões de solidão mais terríveis. É terrível você ir saca restaurante, casal? Um no celular, o outro no tablet. Hoje é assim, né? No meu tempo já era diferente. Era o casal elevador, né? Sabe elevador, você encontra, um está olhando para cima, um está olhando para baixo, né? Você nunca está olhando na frente da pessoa, porque, sei lá, né? Então, é o casal elevador, né? Vai no restaurante, um está olhando para cima, o outro está olhando para baixo. Aí, mal consegue, se um está olhando para cá, a hora que vai para cá, para eu ver rapidinho, né? Desvia. Isolamento. Casal novo, né? É duro nisso, né? A gente está apaixonado e tal, mas a gente é muito tolo, não é? Se a gente está isolado, ou seja, não tem ninguém para ajudar a falar para você, né? Esposa, olha, o marido, ele não vai ver a louça suja na pia. Esquece, o homem não tem neurônio para isso, percebe? Ele não enxerga. O olho dele, os neurônios dos olhos do marido, né? Eles passam assim, eles olham, é a visão de raio-x para o futebol, né? Mas ele passa na cozinha, ele não vê a pia suja. Não, esquece de achar que o teu marido vai olhar a pia sua. Quem pode falar isso para você? Quem já passou por isso, né? Quem acredita que isso é superável. Quem tem um coração de estar uns pelos outros e vai falar assim para você, aguenta mais um pouco, vai mudar. Eu creio que o Senhor vai mudar isso. Agora, vai falar isso fora do corpo de Cristo. Homem é mesmo, viu? É tudo uns porcos mesmo, né? Eu vou falar para você. Larga desse cara, porque ele não lava a louça.
É o que a gente ouve aí, né? Aí, marido, a sua esposa, olha, mas eu tenho que falar todo dia que eu a amo? Olha, tenha paciência, ela é o vaso mais frágil, a mulher gosta de ouvir que ela é amada. Mas eu já tenho a casa, já fiz a casa, já comprei, já mobiliei, já tenho conta bancária, dei o cartão de crédito para ela, o carro novo, e fiz não sei o que. Eu tenho que falar que eu amo? Tem, porque essas coisas para ela não diz muito. Quem vai dizer isso para você? Só um homem que já experimentou, né? Ganhar a esposa, nem eu te amo logo cedo e conseguir o que pretendia durante o dia, né? Porque o cara chega à noite, bem, eu te amo, a mulher está rosnando pro cara, né? Então, percebe? Quem vai falar isso para você? Um homem que já passou por isso. E um homem que acredita no casamento. Um homem que crê que é possível. Um homem que vê como a Bíblia vê o casamento. Um homem e uma mulher que entenderam o seu papel no casamento. Porque Deus pediu coisas simples para nós. Simples a gente vê no papel. Marido, ame as suas esposas como Cristo amou a igreja. E ele morreu pela igreja. Ou seja, ela está falando o seguinte: você tem que morrer por alguém, é para a tua mulher. Ué, você tem que morrer por ela. Né? Você é para amá-la como Cristo morreu pela igreja, então, quem é que você deve amar? Mais do que a você, porque fala que você amando a ela como o seu corpo, porque é o seu corpo, né? Um mistério, e falando para a esposa, seja submissa ao teu marido. Coisa bacana, simples. Se a gente estiver no corpo de Cristo e entender o que é isso. Porque se for lá fora, no isolamento do casal, tá louca essa pastora aí. Meu, amar a mulher assim, respeitar, submeter. Gente, é maior enguiço que esse negócio. Né? Eu tinha um enguiço danado, tinha tanto enguiço que não casei, mas acabou. Entendeu? Eu tinha um enguiço, ele tinha um enguiço também, por 2 enguiçados. E não tinha ninguém para falar, calma, isso é possível. Esse papel é possível. É possível sim, irmã. É pela fé, vai profetizar. Tá rindo, né, criatura? Sei, vai. É possível sim, senhora. Boquinha. Olha aqui, versículo 22. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Sabe o que você vai falar para tua esposa? Tua namorada que está aqui? Você é uma bênção do Senhor na minha vida. Hein? Vai falar, viu? E você, esposinha, vai ouvir. E sabe o que você vai fazer com o teu sentimento? Tá uma benção aqui, porque a pastora falou. Quero ver quando chegar em casa, né? Porque ao chegar em casa lá, não muda nada, pastora. Fala aqui na sua frente, chega lá, aquela rolo de novo. Porque não me ama, porque não me respeita. Fecha a matraca. Ouça o que ele está falando. Agora você também vai virar para ele e vai falar assim: bem, isso é a maior bênção que Deus deu para mim. E só. Não, porque mulher vai. Bem, isso é a maior bênção que Deus para mim, mais. Mais. Né? Aí azedou, entendeu? Azedou. Então, ó. Viu? Vê se obedece pelo menos dessa vez. Bem, você é a maior bênção de Deus. Deus te deu para mim. Profetiza, irmã. Entendeu? Profetiza. Isso é uma bênção na minha vida. Deus me deu. Profetiza, entendeu? Vai ser. Né? Então, assim, onde a gente pode ouvir isso, gente, se não na igreja? Vai falar de problema do teu casamento lá fora. Entendeu? Principalmente se você tiver pessoas à sua volta que também vivem os mesmos problemas. Ninguém vai falar, calma, vai passar. Entendeu? Calma, o Senhor vai modificar. Ou mesmo nos tirar a acusação, se acaso, né, não der certo. Porque também, vamos lá, gente, também não é definido por isso, mas olha, vai passar. Você vai voltar a ter um relacionamento que Deus planejou para você. Se você não tem, é solteiro, você vai ter. Em nome de Jesus também. Entendeu? Vocês vão casar. Casar é bom. É bem, essa está rindo, criatura, mas é porque o isolamento acaba com o casamento, gente. Então não se isole, né? Não é legal ser um casal abençoado para ser usado para abençoar outro casal? Não é legal? Então se acerta rapidinho, entendeu? Para com as coisas do passado e deixa Deus usar vocês com outros casais. Como é duro ter casal para aconselhar casal. Não é? Você já reparou?
Então vamos sair do isolamento. Só quem sai do isolamento? Quem tem esse amor que nos preenche de uns aos outros. E onde a gente vai ver isso? No corpo de Cristo. E finalmente, como que eu posso vencer o isolamento? Versículo 10. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Como vencer o isolamento? O nome do Senhor é uma torre forte. Onde é a torre forte? É o corpo de Cristo. Onde está a torre forte? Não é 2 ou 3, em nome do Senhor eu ali estarei? Nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor? Não estamos? Jesus não é o nosso cabeça? Então aqui que nós somos aqui, estamos na torre forte. E aconteça o que acontecer, é para lá que a gente tem que correr. É o nome do Senhor, é a torre forte. E é isso que nós temos que correr. E os justos correm para ela e estão seguros. É o nome do Senhor. Nós estamos em nome do Senhor, nós estamos juntos. E aí nós vamos desenvolver entre nós aquilo que só quando a gente vive esse amor de comunidade a gente tem, que é uma amizade genuína. Nós não somos irmãos, nós não somos co-herdeiros, nós não somos filhos adotivos do Senhor. Onde que você vai ter amizade que é mais chegada do que um irmão? Versículo 24. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Sim, mas existem amigos mais chegados do que irmão. Eu vivi muito tempo longe da minha família. Eu só sobrevivi porque eu tenho amigos que são mais chegados do que irmãos. Aquelas pessoas que eu podia correr independente da hora. E que elas também contavam comigo independente da hora. Independente da circunstância, da situação, do desespero. Nós vivíamos muito isolados, né? Pessoas do país todo, em Brasília, lá naquele lugar, longe de tudo. A gente aprendeu a amizade. E na igreja de Jesus é o melhor lugar para a gente ter amigos. Amigos o quê? Que vão nos mostrar que é nessa hora que existe o nome do Senhor, essa torre forte. Então não importa se você hoje está em queda, doente, vivendo feridas antigas ou com o casamento abandonado, destruído. Nós estamos aqui em nome do Senhor para vivermos o quê? A torre forte. E aí sim, nós vamos descobrir que o corpo de Cristo não está completo. E aí nós vamos desenvolver e ter o desejo cada vez mais evidente no nosso coração de buscarmos as pessoas que nós amamos, mas que não experimentaram essa torre forte. Como está a sua família? Como está seu pai, sua mãe, seu irmão? Como estão eles? Eles vivem, eles experimentam isso ou eles estão no isolamento? Como que está a oração por essas pessoas? Como está o seu convite para trazê-las ao membro do corpo de Cristo? Como que está o seu empenho a fazer essa pessoa, que é até o parente, a se achegar a essa comunidade de Jesus Cristo aqui na terra, sem esse isolamento, essa mentira que Satanás plantou e planta no nosso coração? Como estão a sua família, enquanto convertidos, enquanto membros do corpo de Cristo? O que você tem feito? Ah, mas é muito difícil. Ah, mas meu marido não quer. Ah, é porque meu filho, você sabe, né, ele é jovem. Se o Senhor diz que todos nós nascemos com o desejo de ter comunhão com Deus e comunhão uns com os outros, o que você pode fazer para despertar esse desejo no coração dos seus queridos, dos seus amigos, das pessoas que olham por você? Será que elas olham para você e veem despertar desse amigo mais chegado que um irmão? Ou será que elas veem pessoas isoladas, egoístas, preocupadas somente consigo mesmas? Na Bíblia da linguagem contemporânea, esse versículo 1 que começa ali, ela diz assim: o egoísta que só olha para o próprio umbigo é uma afronta à vida em comunidade. Então, se você vive para você mesmo, de uma forma egoísta, que você não vive esses valores do reino, não experimenta isso na sua vida, se você vive só para você mesmo, você é uma afronta à comunidade.
Você é uma afronta, você está deixando de ser bênção nas mãos de Deus, deixando de abençoar as pessoas. E vocês, tem um vídeo que eu pedi para o Rô, está lá, Rods. Tem um vídeo que eu acho assim, a expressão do que eu creio que deve ser uma igreja de Jesus aqui na terra, nessa comunhão de uns aos outros. O que é esse amigo mais chegado que um irmão, que a Bíblia fala que nós somos uns pelos outros. É um vídeo que ele é bem curtinho, eu acho ele maravilhoso. Vamos ver aqui o que nós, humanos, somos capazes de fazer quando nós vencemos o egoísmo. Porque nós, seres humanos, quando nós saímos do nosso umbigo, quando nós damos vazão a isso, a esse desejo de, não importando o que aconteça conosco, ajudar o outro, nós viramos heróis. Sabe o que é ser herói? É quando um prédio incendeia e a pessoa vai lá tirar o filho do outro. Isso vira um herói na nossa sociedade. Por quê? Porque nós vivemos um mundo isolado, e um mundo isolado é um mundo egoísta. Vamos ver do que o ser humano é capaz de fazer pelo amigo. Quem me dará um ombro amigo quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender. Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos pra sempre, Dois amigos que nasceram pela fé. amigos pra sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser. Quem é que vai me acolher na minha indecisão? Se eu me perder pelo caminho, quem me dará a mão? Foi Deus quem consagrou você e eu para sermos bons amigos num só coração. Por isso eu estarei aqui quando tudo parecer sem solução. Peço a Deus que te guarde, Abençoe e mostre a sua e face. te dê sua paz. Amigos pra sempre, Dois amigos que nasceram pela fé. amigos. Eu não sei vocês, mas eu já tive na condição daquela pessoa. E eu tive amigos que julgaram-se em cima de mim, quando Satanás estava destruindo minha vida. E é isso que a igreja deve fazer. Talvez o touro seja o seu problema, da sua alma, seja o seu casamento, seja a doença, seja as opressões. Mas é só no corpo que você vai ter essas pessoas que se jogam em cima de você quando o touro está vindo chifrar. Eu já precisei desses amigos e eu os tive. E eu dou glória a Deus por eles todos os dias, porque foi por eles. Porque um dia alguém falou de Jesus, alguém falou assim: para com isso, chega, dá um basta. Você pode fazer diferente. E eu quero ser esse amigo também. E em muitas circunstâncias eu sei que eu já fui. Porque a chifrada do touro, quando a gente está junto, ela é menor. Então, viver isolado, não dá para Deus ser por nós.
É só quando a gente vive junto que Deus é por nós. Deus é por mim, é por você, é por nós. Não fica sozinho com um touro te chifrando, não, que você vai morrer. Mas é o corpo que tem esse amigo mais chegado que um irmão. Isso é a igreja de Jesus Cristo aqui na terra. E essa é a nossa função lá fora, com os nossos amigos que a gente tanto ama. E o Senhor pede para a gente falar do amor dele. Pede para falar da graça dele. Pede para falar, saia do isolamento, vem para o corpo. Eu não sou perfeita, mas eu vou me jogar em cima de você quando o touro estiver vindo. Nessa noite, o Senhor precisa nos tirar do isolamento. Satanás é esse touro aí. Ele não relaxa enquanto está vindo para cima mesmo. Mas Jesus falou, a minha igreja, contra a minha igreja, Satanás não vence. Contra a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. É contra a igreja. Então, como está o seu coração? Você está em queda, você está doente, você está desesperado, você está com feridas antigas, você não consegue perdoar, você está vivendo isolamento? O nome do Senhor é uma torre forte. E existem amigos mais chegados que um irmão. E é isso que nós vamos fazer nessa noite, para sermos curados em nome de Jesus. E para sermos curados, nós vamos ter que sair do isolamento. Então, eu gostaria que os líderes que vão orar, líder de célula,